Meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos à continuação do nossa conversa aqui sobre os dogmas cristológicos. Antes de mais nada, iniciemos com uma oração para que assim o Espírito possa vir iluminar-nos e que possa ser falado aqui o que o Senhor deseja que por mim seja dito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, nós já estamos numa série aqui de vídeos sobre os dogmas cristológicos. Hoje vamos falar sobre o quarto dogma, que é o seguinte: Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como um verdadeiro e próprio sacrifício. Cristo, por sua natureza humana, era ao mesmo tempo sacerdote e oferenda, mas por sua natureza divina, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, era o que recebia o sacrifício. Aqui então, nesse dogma, entramos também um pouco na questão da Eucaristia, né? Cristo se fez sacrifício, se fez porque aceitou essa incumbência do Pai desde sempre e aceitou livremente, não foi uma imposição do Pai. Foi necessário que assim o fizesse? Sim, né? Cristo subjugou-se, submeteu-se à condição de servo, à condição de servo fiel. Assim aprouve ao Pai que na história da salvação se desse, desde o pecado dos nossos primeiros pais, a queda de Adão e Eva no paraíso, onde o pecado entrou no mundo pelo mau uso da liberdade, segundo Santo Agostinho. Aprove a Deus que no tempo favorável Cristo se encarnasse e por nós sofresse o que sofreu, por cada um de nós, como já dissemos no outro vídeo. Por cada um de nós, Cristo se submeteu à morte, e uma morte de cruz, para que eu e para que você fôssemos redimidos pelo seu sangue. Então Cristo, que é ao mesmo tempo sacerdote, se fez oferenda. Entramos aqui também na questão do verdadeiro homem, verdadeiro Deus, né? É escândalo a cruz de Cristo, né? Para os judeus, sandice talvez para os gregos, porque como imaginar isso? Entra dentro de uma certa lógica, né? Não é uma coisa assim tão absurda pensar. Por quê? Porque como que Deus, né? Ele se encarna e submete ao que submeteu-se Cristo? Porque para nós seres humanos o poder, né, quando falamos de poder, falamos de outra maneira. O poder, quando pensamos em domínio, não é? Mesmo na época de Cristo, se analisarmos os evangelhos, vemos que muitos dos apóstolos no primeiro momento não entenderam bem isso, né? Como que Deus se encarna? Até aí tudo bem, porque se cumpria as escrituras, né? Desde o Antigo Testamento, o Emanuel viria a resgatar o seu povo, mas eles não entendiam bem como esse resgate poderia dar-se por meio de uma morte tão hedionda como foi a morte de cruz, que, como já dissemos, a morte de cruz foi pensada para que, como é maldito aquele que pende do madeiro, Cristo fosse assim esquecido, seu nome fosse apagado da história, né? Não fosse nem lembrado. Então, como submeteu-se à morte tão hedionda, nós até hoje, para compreendermos, custa-nos um pouco, como Deus Todo-Poderoso encarna-se, como Ele se submete a isso, sendo Ele, né, o dono do universo. Tudo que existe foi criado por Ele e para Ele. E Deus, digamos assim, sustenta toda a criação até hoje através do ser, né, metafisicamente falando. Então, para nós é muito complicado também. Houve, inclusive, teólogos brasileiros que propunham um câmbio, uma troca, em vez de ser o símbolo do cristão, a cruz fosse o pão, né? Aí remediou-se teologicamente, falando sobre a importância do pão, tudo.
mas perder a dimensão da cruz, inclusive para a nossa vida pessoal, para a nossa vida de caminho à santificação, é uma perda irreparável. A cruz se faz necessária. Foi necessário que assim aprove ao Pai que fosse assim o sacrifício total e inteiro do servo dos servos de Cristo, para que depois fosse glorificado à direita do Pai. Mas para nós ainda nos custa sofrer as nossas cruzes, não é? Nós, quando temos alguma cruz, nós como penamos, como choramos, como somos ainda indignos desse amor, porque em última análise falamos do como Cristo se encarnou e o porquê. O porquê ainda é esse mistério grande, né? Poderia dar-se de outra maneira? Poderia. Uma gota do sangue de Cristo já redimiria toda a humanidade, mas aprove ao Pai que fosse dessa maneira. E por quê? Porque aprove, porque foi dessa maneira? Por amor a nós, por amor total. Cristo se encarna num homem total, Cristo é Deus total e quis rebaixar-se, se rebaixou, se humilhou para nos resgatar. Olha a importância que nós temos, irmãos, né? Eu e você, nessa história de salvação. Ele se rebaixou, ele se deixou condenar, sendo ele sem culpa nem pecado algum, submeteu-se a uma morte de cruz por mim e por você. Isso nos leva a questionar também toda essa dimensão nossa da vida do pecado, não é? Como que eu posso pecar e ainda justificar de mil maneiras o pecado que fiz, se esse pecado foi consequência, né, dessa morte tão dolorosa, desse suar sangue no Monte das Oliveiras, como Cristo suou, né, no horto das oliveiras. Como pode então eu compactuar com isso? Falei um pouco sobre a questão da Eucaristia, porque é tão forte esses dogmas de Cristo que se encarnou, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, que na Eucaristia, para nós cristãos, é Jesus Cristo ali encarnado de novo, é Jesus Cristo ali presente. De fato, não é uma simbologia, como às vezes querem alguns irmãos nossos protestantes, ou até certas linhas teológicas, né? Tem esse debate teológico da transsignificação. Na verdade, se dá transubstanciação. É Cristo que se encarna, e na Eucaristia está corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali, quando celebramos esse mistério na Santa Missa, a Santa Missa é um viver de novo a paixão de Cristo. O altar é o altar do sacrifício de Cristo. Ali se dá todo o que passou na paixão de Cristo na nossa missa. É o que se diz teologicamente, uma paixão incruenta. Se na paixão de Cristo foi uma paixão cruenta com derramamento de sangue, aqui já não há o derramamento de sangue, há a transformação da substância do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, né? O mistério eucarístico. E também é a promessa feita aos apóstolos por Cristo, que estaria conosco com a sua igreja até o final dos tempos. Então, esse dogma nos remete, né, de novo, à natureza humana e ao mesmo tempo Cristo sendo oferenda e sacerdote na sua natureza divina, junto com o Pai e com o Filho. Poderíamos falar também dentro desse dogma, porque entender o dogma é entender toda uma teologia, a teologia moral, a teologia pastoral, uma teologia de cunho asséptico, mística, né? A teologia é una, e ela se manifesta, digamos assim, para melhor estudarmos de várias maneiras, e dentro da igreja, didaticamente, também a gente distribui a cada um tarefas segundo os dons que nós ofertamos à comunidade, não é? Mas é uma coisa só. Cristo, na sua encarnação, se encarna o Verbo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas em conjunto está toda a Trindade. Poderíamos entrar também aqui na questão da inabitação
da Trindade dentro da alma, ou dentro do ser humano, no mais profundo do ser humano está a Trindade. Então, onde posso buscar a Deus, além desses meios salutares que há, os sacramentos que devo buscar como cristão, está também dentro de mim, dentro de você. Como buscá-lo? A primeira chave que abre a porta, como dizia Santa Teresa d'Ávila, desse castelo é a oração, né? Um cristão então não deve ausentar-se da oração, e a oração é o meio propício de encontro com Deus. É essa forma com que nós nos encontramos e nos dispomos, né? Nos humilhamos ali, nos colocamos a serviço de. Meus queridos irmãos, desejo a todos um forte abraço e até o próximo vídeo para continuarmos com essa nossa reflexão sobre os dogmas cristológicos. Até lá!